Mas o que faz elas funcionarem bem é a comunicação entre as pessoas. Significa o quê? Qualquer nível hierárquico ou então de conhecimento de diversas ciências que estão unidas numa fábrica, tem que ter comunicação pensando no objetivo comum, né? Que é produzir alimento de alta qualidade para aquele animal que, na verdade, é só um meio de campo para aquilo que a gente quer, que é produzir carne, né? Então, assim, quem trabalhar com fabricação tem que ter habilidade de conversar com as pessoas, todas elas. Olá, pessoal! Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do O Aviário Podcast. Eu sou Catarina Stefanello, eu estou aqui hoje como host e vou conversar com o Dr. Marco Antônio Weber. Marco Antônio é médico veterinário de formação, segue levando Itapiranga para o cenário nacional e internacional, é mestre, é doutor. Obrigada, Marco, por aceitar o convite. Muito obrigado, Catarina, pelo convite. Muito bem lembrado essa parte importante de levar Itapiranga para o mundo. Para nós a nossa conversa, nada melhor, Marco, do que você se apresentar, contar para nós e para quem nos acompanha como que a avicultura ela te encontrou, como que tem sido o teu trabalho em avicultura, em nutrição animal, em fábrica de rações também, que é o nosso foco hoje. Muito bem. Eu sou filho de avicultores, né? A avicultura já me encontrou desde berço. Eu aprendi a gostar do ramo e desde então tenho contato íntimo com a atividade. E para poder ser profissional, tive que fazer a graduação e as formações requeridas para poder atuar na indústria, né? Então, quando eu entrei na medicina veterinária, eu já entrei querendo fazer parte da avicultura, né? E como nutricionista, coisa que eu aprendi do pai. O pai sempre falava assim, que sim, temos que ter bons animais, pensando em genética, né, bom aviário ou então qualquer outro animal, né? Mas o mais importante é ter pasto à vontade. Porque lá já me chamou atenção desde cedo. E para isso, eu sabia que precisaria fazer mestrado e quem sabe um doutorado, né? Então, na graduação, nos intervalos, nos recessos de meio de ano, férias, eu ia especialmente para a URGS, lá em Porto Alegre, fazer estágio. Fiz estágio com a professora Andréia, na época, estágio de férias de inverno. E depois, mais tarde, fiz estágio com o professor Sérgio. E com isso também consegui escrever alguns resumos que eram importantes para conseguir passar na seleção do mestrado, né? E pela especialização e também qualidade do laboratório, eu optei para fazer seleção com o professor Sérgio. Eu fiz meu estágio final lá na graduação e logo em seguida eu continuei trabalhando com ele como mestrando e o meu projeto foi com matrizes pesadas e microminerais. Então, avaliação do desempenho das próprias matrizes e também das progênies, né? Então, foi um trabalho bem interessante, gostei bastante. E na metade do mestrado, por incentivo dele, principalmente do Sérgio, né? Comecei a procurar para fazer algum doutorado em fora do país, dentro da área de produção de rações. Então, isso se fez possível graças aos contatos que, especialmente ele, começou a fazer por mim, né? E acabei em Viena, fazendo doutorado lá, na área de rações, pensando em dieta brasileira. Dieta brasileira, tendo como critério os nossos níveis, a nossa intensificação da produção e também os ingredientes milho e farelo de soja. E atualmente eu trabalho numa cooperativa como consultor técnico, onde atuo na nutrição com foco em processo fabril e atendimento das demandas do campo, do fomento em si. Então, a nutrição aqui, eu tenho um colega que tem bastante experiência, então a formulação propriamente dita, eu auxilio mais no entendimento das nossas oportunidades e no trabalho analítico,
coordenando o laboratório de nutrição e fazendo com que a fórmula realmente aconteça dentro da fábrica. E essa é a minha atividade. Tem bastante coisa para fazer na fábrica. Então essa integração nutrição, nutricionista e processo fabril, ela é extremamente importante. Para os dois lados, para o nutricionista, para ele poder formular pensando na fábrica, nos ingredientes que estão disponíveis, e também o suporte para o pessoal da produção, do entendimento dos diferentes ingredientes e como eles podem se comportar pensando em na produção em si e também depois no processo de periodização, que é extremamente importante para o frango. Né? Muito bem. Bom, acho que a gente já se conhece talvez há uns 10 anos, né? O tempo passa. Para mim, você é uma das pessoas jovens, né, no Brasil que mais entende de fábrica de rações, posso te dizer isso, porque você conhece a realidade do campo, da produção dos ingredientes, tem conhecimento sobre a formulação, sabe do funcionamento da fábrica, como se não bastasse, ainda tem experiência, conhece a realidade das granjas. Então, eu tenho certeza que o nosso papo hoje ele vai ser muito proveitoso para quem estiver nos acompanhando. Eu queria começar falando um pouco sobre ingredientes. Queria que você comentasse um pouco que ferramentas que o nutricionista ele pode utilizar para evitar que essa variabilidade dos ingredientes acabe interferindo na precisão da formulação de uma ração para aves. Basicamente, o que oscila são os cereais e o farelo de soja. No caso nosso aqui, o cereal é o milho. E um dos principais ingredientes, ou espaço, digamos assim, é a matéria seca ou então a umidade. Se você conseguir quantificar muito bem a umidade do teu ingrediente, você já tem um bom controle sobre a oscilação que você está sofrendo no teu ingrediente, especialmente no milho, né? O milho, a composição nutricional dele depende de outros fatores, genética, região de produção, mas a umidade é algo que a gente consegue ajustar. Então, a parceria com o fornecedor de milho, no processo de secagem, ou então você ter o teu próprio sistema em casa, é extremamente importante que você tenha nutriente e não só água dentro do milho. E para isso, um laboratório pode ser bem simples, mas com um bom sistema de coleta de amostras, isso é extremamente importante. Você tem que ter uma boa amostra, a amostragem é um ponto fundamental nesse processo. E NIR, tecnologia NIRS, infravermelho, é o que facilita, agiliza o processo e você tem a informação digital disponível para ser utilizada na tua matriz nutricional. A mesma coisa agora do farelo de soja. Né? São os dois principais ingredientes que têm bastante variação. Estendendo isso também para as farinhas, né? Você usa farinha, toda a indústria das farinhas tem oscilação e tendo NIR você consegue fazer um bom mapeamento disso para corrigir as suas matrizes nutricionais. Avançando um pouco, é extremamente importante também, se você conseguir fazer um monitoramento online, com um sistema de NIR online, como nós temos onde eu trabalho, você consegue mapear 100% da tua matéria-prima. Mesmo tendo uma boa amostragem, tendo um bom laboratório, pessoas capacitadas e você estando atento, a eficiência de reformulação ela vai ter um delay maior do que aquilo que está realmente acontecendo. Então, tendo esse sistema online, com a utilização da fórmula e produção online, você reduz algo que seria uma semana para questão de horas. Né? E ainda assim, né? Você faz a análise do farelo de soja, do milho, a sincronia dessa análise com aquilo que está sendo realmente consumido é um pouquinho mais difícil, pela logística, do abastecimento dos silos e ainda assim você tem um delay. Então essa oscilação, a ferramenta que nós temos disponível, a melhor para mim sem dúvida é o NIR Online. Ele é muito bom, né? Tem mais do que uma marca no mercado, dá muito serviço, você tem que cuidar do equipamento, você tem que cuidar de curva, tem que fazer uma sala de calibração, de conferência, mas você tem alguém olhando o teu ingrediente 24 horas por dia, se for o caso da produção 24 horas por dia, né? Então, NIR Online, para mim, é a ferramenta que resolve esse problema. E a otimização, né? Claro,
é um equipamento para dar falhas. E aí você coloca travas, né? Limites máximo e mínimo de atuação. E funciona bem. Nossa experiência aqui é realmente interessante. Indo além, confiabilidade no teu fornecedor. Ter uma proximidade com o fornecedor é extremamente importante. E os controles normais de uma indústria, né? Quanto que entrou, balanço de massa, quanto saiu. Também são ferramentas que te ajudam a ter um controle sobre aquilo que está acontecendo na tua fábrica. E estar aberto a mudanças. Acreditar nos números que você está sendo produzido, que estão sendo produzidos no teu laboratório. Por exemplo, milhos de regiões diferentes, a concentração de proteína, por exemplo, varia muito, né? Às vezes o cara se assusta, não é possível que o milho tenha 8% de proteína. Mas de fato tem. Considerando que nós temos uma importação e exportação de grãos muito grande no Brasil, isso é possível. E então, tendo o NIR, que é rápido e bastante preciso, se você se dedicar a calibrar ele, você consegue pegar essa variação e usufruir disso na formulação. Então, você tem uma oscilação na entrada e uma estabilização na saída. E ainda assim, acompanhar o processo, conversar com as pessoas, estar junto e oferecer o suporte para que o pessoal saiba a importância disso. Uma das minhas maiores preocupações é que as pessoas não apenas me tragam 1 quilo de milho, 1 quilo de farelo de soja. Eu tenho que encher o saquinho para levar a amostra para o laboratório. Aquilo lá tem que ser uma amostra, representar alguma coisa, né? Ser uma alíquota de um negócio que é importante. Uma vez que você despertou isso nas pessoas, facilita muito o trabalho. Porque realmente tem oscilação e é importante que a amostragem seja muito bem feita. Então, pontos-chave: amostragem, equipamento calibrado, e se puder ter um NIR online, funciona muito bem. Perfeito. Bom, talvez uma das áreas que eu mais gosto de trabalhar tem a ver com ingredientes. Eu acho que tem muita coisa para ser explorada, né? A gente precisa cada vez mais melhorar as nossas atitudes. Ao mesmo tempo, as nossas fábricas no Brasil são muito diversas, né? Varia equipamento, mistura, processamento. Cada uma tem um objetivo às vezes, mas tudo isso importa, né? E quando nós conseguimos um tamanho adequado de partícula, que aí é um ponto que eu queria chegar mais para frente, né? Nós sempre esperamos ter uma maior qualidade de pellet e, consequentemente, isso vai influenciar lá na frente. Maior digestibilidade de nutrientes, maior aproveitamento de energia para as aves. Para nós entrarmos mais dentro da fábrica, Marco, começando pela moagem, assim, eu queria chegar ali no tamanho de partícula que nos interessa muito. Dentro da fábrica, qual que é a importância da moagem e as dificuldades que aparecem no nosso dia a dia? Sim. A gente moe aqui no Brasil, especialmente, milho. Milho é um ingrediente que nos dá estrutura para depois ter partícula. Porque farelo de soja moe também para deformar os grânulos que foram formados no processo de extração e depois de devolução da bora lá na esmagadora de soja. Então você só desmancha aquilo lá, então você, na verdade, não forma mais partícula nova, você só uniformiza elas. Então a moagem praticamente é apenas milho. Nossa fábrica, onde eu trabalho hoje, nós temos, na verdade, 2 plantas. Uma das plantas é moagem, a gente chama de pós-moagem, a gente faz a batelada e moe depois. Então, vai para o moinho a mistura de farelo de soja e milho, né, proporcional à fórmula. Então, para que eu otimize o meu moinho, pensando em eficiência energética também, tem uma peneira, o que tiver abaixo de 4 milímetros, no nosso caso hoje, já vai direto para o modo misturador, aguardando a próxima batelada, e moe apenas o que for maior. Então são grânulos e grãos maiores. Desafios da moagem são conseguir uniformidade no processo, né? Ajustar o teu moinho para que você tenha um DGM médio bom, sem muita dispersão, né? Que é o desvio. Essa para mim é a maior dificuldade, porque para frango você quer uma partícula grosseira, você quer partícula grossa, você precisa de estrutura para formar trato gastrointestinal. E
se o teu moinho, por exemplo, for para moagem fina, então é uma máquina que é superdimensionada e você tem que começar a deixar ela mais apta a moer grosso. Por exemplo, vai tirando o martelo, aumentando o furo de peneira, reduzindo a velocidade periférica de martelos, só que tudo isso tem limites. E ainda assim, não necessariamente você consegue chegar ao padrão que você quer. Onde o ideal é um DGM com pouca variação em termos de tamanho. O maior desafio é esse, conseguir um DGM no caso do frango alto com uma variação pequena. Porque se você... A parte fina vai existir. Pensando em moinho de martelos, ele é agressivo, vai ter uma variação maior. Só que para você aumentar o DGM, às vezes o que acontece? Você tem muitas partículas grosseiras e essas vão ser moídas mais adiante na pelletisadora. E lá não é o local de moagem. Você tem... E ainda assim, quando você tem a espiga inteira do milho, né? Teu armazém ou no teu silo. Então os grãozinhos menores, eles já passam inteiros. O desafio é conseguir, primeiro, dimensionar o equipamento. Então, o cara que vai comprar equipamento, ele tem que ter conhecimento que vai moer para frango e não para suíno. Isso é importante. Porque às vezes eu percebo que o pessoal tem na mente assim, não, vou colocar a fábrica de gerações. Ok, vou copiar aquela que é de X. Tem um padrão aqui, vou seguir nas... Então é importante ter um contato com o fornecedor. Quando for dimensionar a máquina, já digo, eu quero trabalhar com DGM de 1100. DGM de moagem. Uniformidade de matéria-prima, especialmente umidade do milho. Oscilou a umidade, safra nova, você tem que fazer ajuste no teu moinho, porque isso tem impacto. O grão tende a ser um pouquinho mais maleável, com mais umidade, e mais quebradiço quando ele está mais seco. Para a formulação, o mais seco possível, né? Mas para o processo você tem que regular essa diferença. Então, assim, uniformidade em termos de umidade é importante para a moagem, e é um processo caro. Então, o contato com o cão, entender qual é a partícula que você precisa, ainda é muito ação e resposta, né? Você faz uma ação e vem a resposta no campo. Porque em termos de exigência de partícula para o frango, não está muito bem claro. Tem que moer grosso, mas quanto? E ainda entender que se você produz ração pelletizada, você tem uma matriz que tem alguns requerimentos também em termos de granometria, né? Que eu acho que vai ser o próximo assunto. Mas o desafio é esse. Máquina bem dimensionada e a manutenção dela, né? Trocar martelo, tem que trocar peneira, corpos estranhos, por exemplo, pedras. Pedras é um problema porque os detectores não pegam, né? Ou então o sistema de aspiração que é para desviar essas pedras é às vezes insuficiente. Mas a moagem, e outra coisa que também é importante, negligência quanto a ela. Não, mas é só moer milho. Então, a importância dela no processo, para quem pelletiza, tende-se a precisar grão mais fino. Então, assim, para moer fino porque vai ser mais fácil pelletizar. Aí é importante também que, muito cuidado com isso. Se eu mexer em granometria e não conseguir melhorar muito meu pellet, não faça. Porque vou piorar tudo. Nós tivemos, inclusive, experiência com isso. Nós tentamos melhorar o pellet diminuindo o DGM. Não foi uma boa experiência. Porque a importância do tamanho de partícula, especialmente a milho de milho, usando milho, é menor do que às vezes a gente acredita ser. É importante sim, mas tem outros fatores que têm uma participação maior e que são mais importantes e a gente consegue ajustar mantendo o grão grosso. Então a moagem ela tem que ser o suficiente, né? Moer para que você tenha uniformidade, mas não exceder nela. Isso eu acho que a parte mais importante moa, mas moa grosso para frango. E não importa se é pintinho de um dia ou frango de 42 dias. Porque, por exemplo, para as matrizes de corte, nós estamos moendo a 1.300. E eles comem.
Porque vai ter o tamanho do pellet triturado, por exemplo, né? Então isso é importante. O mais grosso possível, sempre. Exato. Talvez um dos desafios que a gente tem hoje em dia, né, já que a gente está tendo muito mais conhecimento e está acompanhando, né, os animais no campo e ao mesmo tempo tendo bastante comunicação, né, de fábrica com granja, como que isso está acontecendo, talvez o desafio seja produzir talvez uma ração com PDI satisfatório para a fábrica, mas que tenha um tamanho de partículas maiores, né. Tem um outro tópico que eu gosto bastante, aqui a gente mexe um pouco com isso, e talvez não se fale muito, né, mas já se tem algum conhecimento de que o tamanho de partícula que nós analisamos nos ingredientes e lá na ração farelada antes do processamento, ele não é o mesmo do que a ave consome lá dentro do aviário. E nós temos ferramentas para avaliar, né, microestrutura de pellet. Eu sei que você sabe bastante sobre isso, então eu queria entrar nesse tópico, assim, saber talvez quando que você tem observado que se diminui em tamanho de partícula daquilo que está dentro do pellet no final do processamento comparado à moagem lá anterior que foi feita. Sim. Outro tópico, pensando em análise, onde coletar a amostra, né? Se eu tenho uma moagem conjunta, eu tenho milho e farelo de soja. O farelo de soja é fino e a densidade é diferente do milho. E como ele transforma diâmetro e comprimento em massa, né, na hora de fazer a análise, então é importante que a gente tenha esse cuidado. Tu vai coletar uma amostra onde tem milho e farelo de soja, por exemplo, vai ser um regime diferente em função daquilo que vai ter aquela peneira, mas não necessariamente aquilo lá é tamanho, né? A gente transforma no método tamanho em massa, o que faz todo sentido. Então, para frango, considerando que a quantidade de calcário, por exemplo, não é muito grande e o calcário é fino, um ponto de coleta interessante é depois do misturador. Você tem um moagem conjunto, já te dá um viés de amostra, ainda mais porque a quantidade de milho e farelo de soja que vai entrar para o milho, ela muda de batelado por batelado. Dependendo do momento, às vezes aquela peneira está mais ocupada, ou então a proporção muda em função da formulação. Então você vai ter um desvio de DGM, fora daquilo que você preconiza, em função da tua estrutura de moagem, né? E o teu processo fabril. Mas no misturador tudo se junta. Então se você estabelecer teu padrão de DGM pós-moagem, fazer isso no misturador, funciona. Porque a participação dos ingredientes mais densos é menor. Já não funcionaria, por exemplo, para matrizes. Porque matrizes têm muito calcário, por exemplo. E o calcário, ele é denso. Então, tu vai ter uma tendência a diminuir o tamanho de partícula em função da massa que vai estar nas peneiras menores. E, na verdade, o real, a partícula realmente estrutural vai ser maior. Então, não funciona para rações que tenham bastante calcário. Bem, a moagem, a gente chama isso de moagem secundária, aquela que acontece depois do teu ponto de moagem, que é o moinho. Depende da tua fábrica e da intensidade do teu processamento. Principais fatores que vão moer depois do moinho propriamente dito: condicionamento, se ele for com expander. É uma coisa que eu trabalhei no meu doutorado. Pela própria natureza dele, de reter, friccionar, ter atrito excessivo entre as partículas e paredes da máquina, ele se torna um moinho. E numa linha normal sem expander, é a própria prensadora. Então, para frango, se você conseguir usar um diâmetro de furo de matriz 4 mm, 4,5, funciona. Então, você preserva um pouco a partícula e a distância entre rolo e matriz, ela também é ajustável. Então, e a manutenção disso. Você tem uma matriz com furo bem formado, aberto, com a parte inicial, né, do furo apta a receber e
fazer fluir realmente a massa que tu está precisando, te ajuda muito a preservar a partícula. Então, o tipo de rolo tem influência, a qualidade da tua matriz em termos de manutenção, né? A abertura do furo está íntegro, porque ele tende a fechar pelo desgaste. Então, você vai moer mais e vai reduzir a tua capacidade de produção e, com certeza, a tua qualidade de pellet também. Então, o desafio é você conseguir sincronizar a tua moagem com a tua máquina, a tua capacidade. E uma das alternativas interessantes para você preservar é diâmetro de furo de matriz. Que a distância do rolo para a matriz, ela é uma ferramenta para quando você tem uma matriz já com rebaixamento, então a gente chama isso de taxa de compressão menor, você pode afastar um pouquinho o rolo, e aí essa pré-compressão, pré-aglutinação que acontece entre o rolo e a matriz, ajuda a aumentar a tua taxa de compressão. Tende a melhorar o pad. Mas, por consequência, você reduz capacidade e a prensa tende a empuxar com mais facilidade. Então, a moagem acontece principalmente pelo tamanho do teu forno de matriz. Então, você trabalhando com um forno de 4,5, você preserva. Porque os demais processos, eles não moem muito. Os transportes em si, eles são os transportes porque a massa não tem mais revoluções. Não tem choque com o aparelho, exceto quando cai. Mas esse cair é mais prejudicial para quebrar o pellet do que para realmente ter uma moagem secundária. Então, assim, é o teu condicionamento e a pelletização. Então, é a torre de pelletização, condicionador, expander, se for usar, e prensa, é ali que vai ocorrer a moagem secundária. As demais etapas pós-pelletização são para destruir pellet. Mas eu creio que a influência disso no tamanho da partícula funcional, na microestrutura, é mínima. Gostei dessa menção ao expander, né? Imagino que tem um pessoal aí que pode estar curioso para ouvir você falar de expander, né? Tem experiência com isso, em especial no doutorado, avaliando condicionamentos do expander. Eu até li os teus artigos agora, publicados no final do ano, e acho que o público que nos escuta, né, que escuta o podcast O Aviário, ele é bastante diverso, né? Então nós estamos tratando de temas práticos de importância em fábrica, né, todos eles muito reais, né? Sobre isso, quais seriam os desafios assim, que você tem enfrentado em condicionamento de ração na fábrica, ou as oportunidades que vêm sendo geradas nos últimos anos? Sim. O primeiro desafio para a pelletização é o próprio milho. Porque o poder de gelatinização do amido de milho é inferior ao trigo, por exemplo. Então, a própria estrutura da nossa principal fonte de cola, digamos assim, o amido do milho, ele tem menos capacidade de ser gelatinizado do que o do trigo, por exemplo. A pelletização, ela vem de fora, né? E os principais inventores dela usavam trigo. Um exemplo muito fácil para entender isso é o pão de milho com o pão de trigo, né? O trigo parece que ele adere mais e o milho fica mais esfarelado. A primeira dificuldade é essa. É o próprio ingrediente majoritário que nós temos e que tem o amido como principal elemento ligante. Porque eu penso que nós temos que fazer pellets com a fórmula normal, não usar aditivo. Primeiro, é custo. E segundo, o aproveitamento pro frango é mínimo, né? Então, pellet se faz com a forma como ela é. Em termos de condicionamento, o maior desafio é você conseguir fazer com que o vapor, a umidade e o calor penetrem a partícula. Isso você consegue com uma qualidade de vapor, quer dizer, uniformidade, volume de vapor, umedecer, e para isso você precisa de tempo de exposição. Primeiro, a mistura da ração farelada da massa com o vapor e depois o tempo de exposição a esse vapor antes de cair na prensa. Então você precisa... Aí o desafio é aí que entra a questão do tamanho de partícula, né? Você tem uma área maior, então a penetração, a ideia é que você condicione todo o grão. Mas isso não vai acontecer
se você tiver uma partícula muito grossa. Porém, se você moer muito fino, não necessariamente você vai ter esse efeito também, né? Porque você vai ter mais partículas que vão ter que se aglutinar. Depois eu poderia falar um pouquinho sobre dieta com cereais inteiros, né? Porque o desafio é você conseguir vapor de qualidade, primeira coisa, adicionar vapor, misturar bem ele. Então entra engenharia, o desenho da própria máquina, ajuste de paz, para que você tenha uma boa mistura, porque o condicionador nada mais é que um misturador, né? Para você não ter mais tempo de exposição, normalmente se usa um retentor, e aí você estende esse tempo de exposição. Geralmente se trabalha de 60 a 90 segundos, para que realmente tenha a transferência, a penetração do vapor e faça acontecer a maleabilidade e o efeito de gelatinação do amido, o principal ligante que tem numa dieta de frangos. Então esse é o maior desafio, né? Conseguir adicionar a umidade. Com o expander, ele na verdade ele é um condicionador, né? Ele chama, quando se usa expander, a gente chama o expander de condicionador e o condicionador usual como pré-condicionador. Porque o expander, para funcionar, precisa de muita umidade. Então, vai depender, claro, da tua fórmula, mas é em torno de 15 a 16% de umidade nessa massa que você está produzindo ou está direcionando a pressão tem que existir. Porque o efeito de expansão, na verdade, o nome expander vem de você tem uma massa submetida a uma alta pressão e quando ele atinge a atmosfera externa, quando ele sai do expander, ele expande, né? Quer dizer o quê? Aquela massa que está sob estresse e sob alta pressão atinge a atmosfera e expande, fazendo um efeito de ruptura e propriedades ligantes que são em função da gelatinização do amido e também da pacificação das proteínas. E depois essa massa cai na prensa e a função da prensa é só uni-las. Uma das vantagens com o expander é que na prensa você pode reduzir a taxa. Falando em números, se você tiver uma taxa de compressão de 18, que é altíssima, né? Com o expander você pode trabalhar em 12, 11,5, 12. Normalmente para frango trabalha em 15 de taxa de compressão. Taxa de compressão é o comprimento do furo em milímetros dividido pelo diâmetro do furo. Um cálculo matemático em que cada matriz vai ter o seu próprio. E isso faz com que quando você usa a expansão, você consegue condicionar bem, porque você tem um momento onde essa massa ela fatalmente vai estar represada, né? E essa força, essa fricção que acontece vai forçar o vapor, além de esquentar, né? Você pode até adicionar água ao teu processo e vai esquentar essa água e permitir que se penetre a massa e deixe ela boa para a penetração. E você ganha também em termos de velocidade de produção, ganhos de tonelada por hora. Quando faz PET com partícula grossa, então essa propriedade de conseguir de represar ele, aplicar força e atrito, você pode moer mais grosso, poupando energia e aumenta a tua produtividade com um PDI melhor, com uma durabilidade de PET melhor. Desvantagens. Você está aplicando temperatura, né? Calor. Calor para enzima e vitamina é o problema. Então a opção mais viável, especialmente para as enzimas, é a aplicação após PET. Já com PET já frio, você aplica as suas enzimas e aí você pode aplicar a dose recomendada, menor, sem overdose, e você garante que elas estejam intactas. Porque a temperatura a gente sabe que vai começar a quebrar a proteção que as enzimas têm naturalmente. Naturalmente falo que o fabricante conseguiu colocar nelas. Então assim, usar expander é interessante, mas ele é mais complexo de operar. Você tem que primeiro condicionar bem a massa,
significa colocar mais vapor, que é o ideal. Tem que ter uma unicidade de fluxo, o sistema de automação, porque você vai ter mais uma máquina lá dentro. Então é possível, é necessário que você tenha uma equipe muito bem treinada. Então a operação dele é um pouquinho mais complexa. É uma máquina cara, né? Ela se paga, mas dá para comparar assim, você está acostumado a dirigir um Uno, aí você vai dirigir um carro automático com mais potência. Então, qualquer errinho aí, o efeito vai ser maior. Então, ele funciona, mas tem seus agravantes. Em termos de partícula, você consegue manter partícula maior e ela vai continuar no PET. Embora ela tenha sido amaciada por causa do calor que você aplica, permitindo que a umidade entre mais. É isso que ele faz. Ele funciona melhor. E depois, você tendo mais peles, o teu desfiamento é mais eficiente. Porque o acamamento acontece especialmente em função dos finos que você produz. Então, pellet bom esfria mais fácil que o pellet onde você, na verdade, nem conseguiu fazer o pellet, né? Você só apresentou aquela massa para prensa. E o expander consegue fazer isso. Consegue fazer as duas coisas, qualidade e volume de produção. E nós precisamos das duas. Mas você tem que aprender a usar o expander. Então, isso cada operador vai ter que ir se acostumando com ele e se adequando ao equipamento que ele tem na mão. O equipamento é o mesmo, mas ele é totalmente dependente daquilo que passa por ele. Sim, bem nesses desafios todos que a gente tem que lidar, né? Para finalizar, vou te fazer uma pergunta mais filosófica, assim, normalmente a gente faz no final, que nesse caso, assim, pensando que habilidades, assim, pessoais, profissionais, pensando em fábrica, né, que aquelas pessoas que querem trabalhar em fábrica de rações, elas precisam, digamos, desenvolver para que elas possam ajudar ainda mais o nosso sistema produtivo. Uma opinião sua aí. Entender que cada uma das pessoas que estão lá dentro são extremamente importantes para o processo. Estar aberto a entender a necessidade da pessoa. Eu vou usar várias vezes o termo pessoa, porque é isso que faz a fábrica funcionar. Mesmo ela sendo extremamente tecnificada, com máquinas praticamente autônomas, mas o que faz elas funcionarem bem é a comunicação entre as pessoas. Significa o quê? Qualquer nível hierárquico ou então de conhecimento de diversas ciências que estão unidas numa fábrica, tem que ter comunicação pensando no objetivo comum, né? Que é produzir alimento de alta qualidade para aquele animal que, na verdade, é só um meio de campo para aquilo que a gente quer, que é produzir carne, né? Então, assim, quem trabalhar com fabricação tem que ter habilidade de conversar com as pessoas, todas elas. Aquela pessoa que está limpando até o cara que vai ter vender o equipamento que vem lá do estrangeiro. Então, assim, para mim, o mais importante que realmente funciona é a habilidade de comunicação. E você conseguir transmitir aquele conhecimento científico aprimorado de uma forma simples para que a pessoa que está lá no processo entenda aquilo que você quer que ele faça. Porque a primeira coisa que eu percebo quando você vai explicar algo em que a pessoa, e você tem que usar termos muito, ou você usa termos muito técnicos, a pessoa se sente envergonhada por não saber o que você está falando. E em segundo, não adiantou de nada, você não conseguiu passar a mensagem que você quer. Então, assim, é desenvolver a comunicação. Porque o que tem de conhecimento no chão de fábrica é incrível. Uma vez que você conquistou a confiança das pessoas, todas elas na sua volta, eles vão te falando tudo aquilo que você teria que pesquisar por muito tempo para entender. Mas é uma relação de confiança e estar aberto à comunicação. Falar com todo mundo na fábrica. Acho que isso para mim é fundamental. E assim E também não ter medo de explicar. Acho que uma questão extremamente importante é você ser professor e aluno ao mesmo tempo, o tempo inteiro.
mas eu estudei tanto e agora eu vou falar de graça para ele. Não, ele vai te ensinar muito mais, uma vez que você vai ajudar, você vai explicar que na verdade o grande interessado para o nutricionista, eu penso dessa forma, é que a tua forma realmente esteja na narração que vai para o campo. E para isso, tem que conversar com as pessoas. Perfeito, excelente. Eu estou bem contente, Marco. Para quem seguiu até o final, tenho certeza que valeu muito a pena escutar a nossa conversa de hoje. Te agradeço, que bom te ver de novo. Muito obrigada mais uma vez. E agradeço a quem nos escutou durante esse podcast. Muito bem, muito obrigado a todos. Espero ter contribuído um pouco. Precisando, estamos sempre disponíveis e a ideia é compartilhar, aprender e fazer com que a agricultura a nível nacional ou mundial seja a proteína de eleição do nosso consumidor. Muito obrigada.